Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 48. Guerra das Deusas. Gritos de agonia encheram o distrito noturno. O que antes eram ruas movimentadas totalmente equipadas para atender os desejos exóticos de seus muitos clientes, agora era um conjunto de estruturas em chamas. Os prédios sortudos tinham buracos enormes e longos cortes nas paredes externas. O resto não passava de pilhas de entulho. Até o distrito da luz vermelha foi feito em pedaços. O ar estava pesado com os resíduos de energia mágica gasta. As árvores sobreviventes se dobravam e balançavam com as ondas de calor provenientes das chamas próximas. Rajadas de vento carregavam faíscas para o meio de suas pétalas azuis. Desprovido de atividade humana, as prostitutas que não haviam escapado a tempo estavam sendo mantidas pelos invasores em um pátio aberto. Outras áreas do quarteirão do prazer ainda estavam em caos. Os gritos de prostitutas aterrorizadas e o choque de espadas nunca cessavam. As chamas da guerra se espalharam por todo o terceiro distrito de horário, chegando cada vez mais perto do palácio em seu centro, Belit Babili. O que aconteceu aqui? Estia sussurrou para si mesma. Seu grupo finalmente forçou o caminho para o salão principal no primeiro andar do palácio. A jovem deusa se esqueceu de respirar ao ver com seus próprios olhos a extensão do dano. Pedaços do chão de pedra branca e paredes estavam faltando. Pilares decorativos desabaram e caíram no chão como as árvores. Os corpos de guerreiras amazonas gravemente feridas estavam misturadas aos escombros. A julgar pelo seu estado, Estia deduziu que as amazonas não tiveram chance contra seus atacantes. A batalha ainda estava ocorrendo fora do prédio. Shigusa e o resto da família Takemikazushi estava chocada demais para falar. Lily engoliu o ar em sua garganta antes de dizer o mais calmamente possível. Provavelmente um ataque planejado. Mas que família atacaria? Estia ouviu atentamente sua seguidora. Takemikazushi olhou para a deusa com uma expressão sombria. Ela encontrou seu olhar e ambos concordaram com relutância. Eles viram os invasores entrando, mais especificamente, eles viram o símbolo gravado em suas armas e armaduras. Estia sabia que não havia como negar. Freia, ela fez um movimento. O som de uma lâmina perfurando uma armadura, e sangue espirrando no chão, ecoaram pelos andares mais altos do palácio. Me ajudem. A gravidade puxou seu corpo de uma lâmina negra. Separada de sua equipe, uma berbera caiu no chão. O elfo negro não ouviu seus apelos, observando silenciosamente enquanto uma poça de sangue se espalhava a seus pés. Egne, sem matar, veio a voz aguda de um elfo logo atrás no corredor. Os corpos de mais berberas estavam no chão atrás dele, contraindo-se de dor ou completamente imóveis. Uma delas lutou para ficar de pé, seu corpo ferido se recusando a cooperar. O elfo girou, estendeu a mão, murmurou um feitiço de ativação extremamente curto, e impiedosamente enviou um poderoso raio em seu peito. O feitiço atingiu com tanta força que seu corpo atravessou a parede, deixando para trás um buraco aberto. Marcas de queimaduras apareceram no chão e nas paredes assim que a poeira baixou. Os 4 cavaleiros da chama dourada, Bringar. Em um andar diferente, 4 dardos perfuraram cada um dos membros de uma guerreira amazona aterrorizada. 4 botas colidiram com seu torso um momento depois, derrubando os dardos e enviando a aventureira de nível 3 para o chão. 4 palhums, cada um equipado com armadura e capacetes, dividiram-se para atacar os alvos restantes. O resto das amazonas foram lançadas através das paredes, caíram no chão ou ricochetearam no teto em questão de segundos. Nenhuma delas conseguiu manter sua posição. Os 4 avançaram para uma escada no final do corredor que levava a uma passagem externa. Um deles carregava sobre o ombro um martelo de guerra que era maior do que ele mesmo. Slam! Crash! A escada não era nada mais do que um monte de madeira e pedra na parte de trás do corredor quando a poeira baixou. Cada lance de escadas na parte de trás do palácio até o 20º andar foi demolido. Qualquer lutador que ainda esteja de pé é o próximo.
existirem as opções da deusa Ishtar. Os 4 Palums se reuniram para confirmar sua estratégia antes de se separarem. Eles desapareceram pelos corredores, escondidos na escuridão. As forças restantes de Ishtar dentro da metade inferior do palácio não puderam manter suas posições, seus gritos de dor se espalhando pelos corredores de Belit Babili. Ei, grandão! Estamos indo no caminho certo? Como se eu soubesse. Todas as escadas estão em pedaços. Em um andar diferente, o elfo e Uka correram sala após sala com suas armas em punho. Assim como no quarteirão do prazer, os dois ficaram boquiabertos com o nível de destruição enquanto abriam caminho através do palácio com os outros em sua retaguarda. Grato que os invasores misteriosos não tinham prestado atenção neles, eles passaram através do caos e pânico que tomou conta de Belit Babili. Uma berbera. Uma das prostitutas guerreiras apareceu na frente de Uka. Eles conseguiram evitar o encontro de inimigos desde que entraram na construção principal, mas sua maré de sorte chegou ao fim. No entanto, a Amazona já havia enfrentado muitas batalhas. Sangue vazava de cortes recentes por todo o corpo, ela segurava uma longa clava na mão esquerda enquanto a direita agarrava ao lado de seu peito. Respirando ofegantemente, ela ficou bem na frente da entrada para a próxima sala. Seus olhos se arregalaram quando ela avançou, em uma mistura de poder e desespero. Ela balançou a clava por cima do ombro como um tigre mostrando suas garras. Uka conseguiu absorver o golpe usando seu machado como escudo. Contudo, ele não conseguiu manter os pés firmes e cambaleou para trás. Grandão. Esta é de nível 3. A dor atravessando as mãos de Uka quase o fez largar o machado. O elfo avançou para protegê-lo, mas foi derrubado no chão pelo próximo golpe da Amazona. O elfo tinha esgotado seu estoque de materiais, fazendo espadas mágicas para os jogos de guerra. Não houve uma chance de reabastecer e produzir mais. Droga! Ele amaldiçoou, desejando ter alguma maneira de superar a diferença de nível em frente a ele. A mera presença da Amazona era opressora, mas, de repente, uma parede próximo explodiu. Uka, o elfo e sua oponente assistiram surpresos às lascas de madeira e pedaços de pedra voando para o meio da sala. Uma Amazona apareceu em meio aos escombros. Você não vale meu tempo, puta. Um homem-gato apareceu atrás do buraco na parede, olhando para o corpo da mulher no chão. Sangue fresco pingava da ponta da longa lança em sua mão direita, presas curtas à mostra em um sorriso de desprezo. O aventureiro de baixa estatura percebeu rapidamente a Amazona parada no meio da sala. Ela jogou sua clava para o lado e correu para a saída. Mas o homem-gato foi mais rápido. Ele se tornou um borrão para os olhos de elfo Uka. Em um momento ele estava fora do buraco na parede. No próximo, a ponta cega de sua lança enviou a Amazona através de uma parede diferente. Foi exatamente o que aconteceu momentos antes, só que desta vez eles puderam ver como aconteceu. Os humanos piscaram algumas vezes em descrença. Os olhos do homem-gato se moveram em sua direção. Então, quem são vocês? Sua aura era tão intimidante que nenhum deles conseguia abrir a boca para falar. Ele se concentrou em Elf, e a julgar pelo equipamento e o ar sobre o jovem humano, adivinhou corretamente que ele era um ferreiro. O homem-gato não gostou. Ferreiros pertencem à forja, vá balançar seu martelo, operário. O que? Diga isso de novo, seu pedaço de merda. O orgulho de Elf como um ferreiro o deixou furioso. O homem-gato o ignorou, nem mesmo olhou em sua direção ao sair da sala. Apenas o primeiro de seus passos pode ser ouvido enquanto o homem-gato desaparecia através do novo buraco na parede. O elfo estava fervendo de raiva, mas Uka estava pasmo. Nível 6, Vanna Freya, Alien Fronel. O nome do aventureiro de primeira classe pertencente à família Freya saiu da boca de Uka. Um sentimento de impotência tomou conta de Elf enquanto ele cambaleava para frente e socava a parede com um baque alto. Não, inconcebível. Ishtar largou o parapeito da varanda, recusando-se a acreditar no que acabara de ver. Se recuperando do choque, ela correu de volta para dentro.
A visão de tensão em sua deusa enviou uma onda de medo através dos guardas ainda em seu quarto. Onde está Prime? O ritual já terminou? Não houve nenhuma palavra. Nenhum dos mensageiros retornou. O primeiro guarda em sua linha de visão deu uma resposta automática. Ela serviu apenas para irritar Ishtar ainda mais enquanto ela procurava desesperadamente por respostas. Por que Freya escolheu atacar agora? Mesmo que Hermes a tivesse alertado da presença da Pedra da Morte, não havia como um mensageiro saber sobre a feitiçaria de Haruhime. O aumento de nível ainda deveria ser um segredo. Freya atacando preventivamente não fazia sentido. Belcranel, não é? A deusa da beleza de cabelos prateados era realmente tão apegada ao garoto. Seu interesse era tal a ponto que sequestrá-lo era algo pelo qual ela faria qualquer coisa, incluindo a guerra, para puni-la. Aquela megera está fazendo isso por uma criança. Isso é insano. Uma bobagem absoluta. Os punhos de Ishtar tremeram enquanto seu coração gritava em descrença. Ela estava pregando uma peça, tentando ser um espinho no pé de Freya, e ainda assim, aquela piada atingiu o nervo errado. No entanto, já era tarde demais. O que fazer? O que fazer? As engrenagens em sua mente giravam, indo cada vez mais rápido. Ela deveria esconder a Pedra da Morte e Haruhime, e então se encontrar com Prime e as outras para obter proteção. Ou ela deveria escapar de sua casa arruinada, não, de horário. Ela não sabia para onde ir. Ishtar estava tão envolvida em seu próprio dilema que só agora ela notou a falta de gritos na guerra lá embaixo. O que há de errado? As berberas por quem ela tinha mais carinho, que deveriam estar defendendo-a neste momento de necessidade, ficaram em silêncio. Ishtar fez seu caminho até o topo da grande escadaria no 31º andar. Olhando para o ponto exato de seu segundo encontro com Belcranel, ela se inclinou e gritou. Sua voz ecoou pela quietude que cercava os pilares que decoravam a ampla câmara abaixo. Até que, Kertap, Kertap. O som do salto alto na pedra anunciava a presença de outra deusa. Não, os olhos ametistas de Ishtar se arregalaram o máximo que podiam quando mechas de cabelo prateado e um sorriso sinistro surgiram na luz. 2 olhos que não piscavam estavam fixos nela. Freya puxou sua longa franja prateada para trás da orelha. Já faz um tempo, não é, Ishtar? Desde o último Denatus, acredito. Você tem estado bem. Freya. Odeio ser rude, mas há algo que precisamos discutir. Não, é mais como o último adeus. Ishtar engasgou com as próprias palavras. O sorriso não saiu dos lábios de Freya enquanto ela revelava suas intenções. A deusa estava sozinha, sua escolta longe. Vendo isso, Ishtar rudemente se virou para seus próprios guardas e gritou o mais alto que pôde. Parem, não. Façam aquela mulher se ajoelhar diante de mim. Vocês dois. Ela ordenou que seus guardas pessoais, um homem e uma mulher, atacassem. Os dois estavam em silêncio esperando com atenção, mantendo os olhos baixos. Ambos correram para frente, descendo a escada em um piscar de olhos. Freya já estava no meio da câmara, vulnerável por todos os lados. Os guardas de Ishtar sacaram suas armas e avançaram, e diminuíram a velocidade. O homem foi o primeiro. Seu corpo estremeceu no momento em que pôs os olhos na deusa de cabelos prateados, e então caiu de joelhos. A divindade sorriu quando a guarda feminina balançou no lugar, como uma bêbada tentando insistir que não havia nada de errado. Freya calmamente caminhou até a jovem e sussurrou algo em seu ouvido. Cada junta no corpo da humana cedeu quando ela desabou como uma boneca de pano. O guarda-homem fez tentativas para se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Ele ficou mais desesperado a cada segundo que passava. Freya caminhou até ele e gentilmente passou os dedos por sua bochecha. O corpo do homem estremeceu antes de cair de cara no chão. Meus filhos. Eles foram encantados. Ishtar não conseguia nem terminar a sua sentença. A mesma cena deve ter acontecido muitas vezes. Flashes de luz vindos de fora revelavam uma longa trilha de corpos imóveis atrás da deusa de cabelos prateados, cada um deles encantado até a submissão. Homem ou mulher, não importava.
Nenhum dos seguidores de Ishtar poderia impedir Freya de derreter seus corações. Eles são todos muito fofos, Ishtar. E virando-se de costas para os guardas caídos, Freya fez seu caminho para o pé da escada. Ishtar não conseguia mais esconder o medo que ameaçava tomar conta dela. Um lamentável grito escapou de seus lábios enquanto ela corria para o 32º andar. Queimando. A guerreira amazona sussurrou fracamente enquanto olhava para o campo de batalha da borda do jardim flutuante. Quase nenhum tempo havia passado desde que ela ouviu a primeira explosão. A fumaça se aproximava e sua casa estava sob cerco. Cada grito de dor de suas irmãs parecia uma lâmina no coração para cada berber ainda no telhado. O que vamos fazer, Aisha? Uma jovem amazona com longos cabelos enrolados perguntou a Aisha com a voz trêmula e à beira das lágrimas. Não podemos alcançar Lady Ishtar, ninguém chegaria a ela inteira. Aisha franziu a testa enquanto outra berbera lamentava em desespero. Todas as amazonas esperaram na beira do jardim pelas próximas palavras de sua líder. A família Ishtar está praticamente morta. Lena, leve as outras para fora daqui. O fato do exército de Freya ter invadido primeiro praticamente selou sua derrota. Sua declaração era a pura verdade, e as berberas baixaram a cabeça em silêncio. As outras, e você, Aisha? O rabo de cavalo de Lena balançou em torno de sua cintura enquanto ela corria até sua amada líder. Eu vou ficar aqui. Aisha interrompeu o contato visual com a menina e lançou seu olhar em direção ao altar. Haruhime ainda estava deitada lá, inconsciente no chão de pedra. Eu tenho uma conta a acertar. Um barulho de metal pesado veio do alto. Cada berbera olhou para o telhado do palácio principal bem acima. Outro choque de metal contra metal soou em direção ao céu azul escuro. Duas figuras colidiram em toldos, telhados e na parede externa do palácio, destruindo tudo ao longo do caminho. Um grande machado de batalha cortou o ar até que seu impulso foi parado por uma espada larga. Uma explosão de faíscas surgia todas as vezes as armas se chocavam. Giva! Nura! O duelo de Bel e Pryne havia chegado ao ponto mais alto de Belit Babili. Não havia nada entre sua batalha e o céu acima. Ishtar decorou o ponto mais alto de sua fortaleza com muitas plantas exóticas e uma fonte extravagante de água. Era sem dúvida um espaço digno de uma deusa. Seus aposentos ficavam no meio de um espaço que rivalizava em tamanho com o Coliseu. Agora não era nada mais do que o olho da tempestade enquanto a batalha se desenrolava ao seu redor. Bel absorveu outro golpe do machado e o guiou com segurança para o lado com sua espada. Preparando os músculos para suportar o impacto, ele girou em direção à sua oponente e levou a lâmina de volta em direção ao peito dela. Pryne facilmente tirou a arma do caminho e balançou a sua. A espada de Bel voltou à posição a tempo de bloquear o contra-ataque. GGGGGG. Dance para mim. O corte em sua bochecha se abriu um pouco mais enquanto um sorriso enlouquecido crescia em seus lábios. Os olhos de Pryne não piscavam. Com raiva correndo por suas veias, a enorme amazona se moveu para outro ataque com uma sede de sangue alegre em seus olhos. Não é maravilhoso? A feitiçaria de Haruhime. Graças à magia dela, Martelo da Fortuna, Bel foi capaz de lutar com Pryne. A amazona estava certa, o aumento de nível de Haruhime concedia um poder incrível. No entanto, não era perfeito. Enquanto a velocidade de Bel estava no mesmo nível que o dela, ela ainda tinha todos os outros pontos como vantagem. Mesmo com a ajuda de um encantamento que deveria ser ilegal, Bel não conseguiu superar a barreira que o separava dos aventureiros de primeira classe. Bel rangeu os dentes enquanto tentava desesperadamente usar seu status elevado para conter a chuva de ataques vindos de uma das mais fortes lutadoras de horário. Com esse tipo de poder, o nível 6 não significa nada. Faz a princesa da espada parecer uma mera garota. Apenas a rápida combinação de movimentos de Bel permitiu que ele se protegesse dos ataques de Pryne. Fervendo de frustração, a amazona continuou a lançar seu discurso inflamado. Aquela bonequinha de pano, a mais linda aventureira de horário. Para o inferno com ela.
A maneira como você luta está me irritando mais e mais a cada segundo. A sombra dela está em cada esquiva sua. Assim como Star guardava rancor de Freya, Pryne tinha um mesmo tipo de rancor feroz em relação à mais forte cavaleira de Horário. A raiva dentro dela tinha duas fontes: o cabelo loiro e os olhos dourados que poderiam passar por aqueles de uma divindade, e o fato de que a insignificante humana tinha chegado ao nível 6 antes dela. Não foi nenhuma surpresa que ela pudesse ver os efeitos dos ensinamentos de Ais nos movimentos de Bel. O ciúme de Pryne alimentou sua fúria ao ponto de ebulição. Com esse poder, eu poderia esmagar aquela verme. Agarrando seu machado com as duas mãos, Pryne lançou o golpe com a intenção de esmagar a imagem de Ais, junto com Bel. Ele saltou para o lado no último segundo, e destroços de pedra explodiram do local onde o machado caiu. Ignorando o novo buraco no chão, Bel olhou para sua oponente. A garota que ele gostava, sua ídolo, acabara de ser insultada. Um novo fogo brilhou dentro de Bel enquanto ele gritava a plenos pulmões, atacando sua inimiga com a lâmina. Ovaaaaaa! Nu! A onda crescente de ataques de Bel forçou Pryne a uma posição defensiva pela primeira vez. Ela ergueu o machado para se proteger contra a arma que a atingia de todos os ângulos imagináveis entre os pontos de luz que cercavam o menino. Seu grande corpo tremia toda vez que suas lâminas colidiam. Bel concentrou toda sua força em um corte diagonal para infligir o máximo de dano possível. Uma Pryne de olhos arregalados saiu do caminho no último segundo, mas perdeu o equilíbrio quando uma onda de destroços caiu sobre ela. Não fique convencido. Ela tirou o ataque subsequente de Bel do caminho. No momento seguinte, seu corpo se tornou um borrão. Com sua arma acima da cabeça, o peito de Bel estava completamente exposto. Pryne enterrou o pé nas costelas dele com um poderoso chute frontal. Gava. Apesar de levantar o joelho a tempo de evitar um golpe fatal, Bel foi lançado através da grade de ferro que cercava o jardim privado de Star. A barreira desmoronou com a força do impacto. Com nada para amortecer sua queda, Bel caiu da borda em direção ao distante solo abaixo. GGGGGGGGG. Uma risada rouca encheu o ar. Pryne estava pronta para pular atrás dele e desferir o golpe final. O som de alguém chamando por ela chegou a seus ouvidos pouco antes dela conseguir. Pryne. Lady Star está com problemas, salve-a. A Amazona deu meia volta no momento em que duas berberas surgiram no telhado por uma escada. Sem fôlego, as duas Amazonas em pânico correram para o lado dela. Bufando pelo nariz, Pryne as ignorou. Virando-se de costas, ela pegou um vislumbre do quarteirão do prazer pela primeira vez e congelou no lugar. O que diabos está acontecendo? Muitas colunas de fumaça emergindo da cidade refletiram em seus olhos esbugalhados enquanto ela, de alguma forma, controlava sua raiva. Pryne finalmente percebeu que algo muito ruim estava acontecendo ao redor de sua casa. Aí está você. Onde você esteve? Cuidado com suas palavras, verme. Agora me diga, o que é tudo isso? O nosso território, o quarteirão do prazer, foi invadido. Pryne ouviu em descrença enquanto as duas Amazonas atualizavam da situação. Elas ficaram em silêncio quando todas as três mulheres sentiram a presença de outra pessoa na cobertura. Veio do lado oposto do jardim. As berberas estavam no lado leste do telhado, o recém-chegado surgiu no lado oeste. Com o luar bloqueado por nuvens passageiras, o recém-chegado estava envolto em trevas. Então este é o ponto mais alto. Uma voz masculina e baixa veio de um corpo enorme. Ele tinha mais de 2 metros de altura. As três Amazonas observaram o recém-chegado caminhar silenciosamente pelo jardim fortemente danificado. Julgando pelo contorno da sombra, ele era um homem fera. Droga, droga. Pryne observou com desconfiança. As berberas, porém, se lançaram contra o recém-chegado em desespero. Seja pelo sangue de Amazona em suas veias ou a terrível situação em que se encontravam, as duas guerreiras avançaram com velocidade. A sombra musculosa observou as duas aventureiras armadas correndo em sua direção e balançou o punho direito com calma. Bang!
O punho atingiu a primeira berbera com a força de uma explosão. Seu corpo inconsciente voou pelo ar, caindo no chão de pedra como uma bala de canhão. Ela não parou até que suas costas bateram na fonte de água. Mesmo Pryne não viu o golpe. Ela só pôde ficar parada e observar com olhos trêmulos quando o recém-chegado estendeu a mão esquerda e agarrou o rosto da segunda berbera. Sorrindo de orelha a orelha, a figura a ergueu antes de jogá-la no chão. Uma cratera com a forma de seu corpo apareceu na superfície da pedra. Todos os 4 membros caíram moles a seu lado. A água choveu do céu um momento depois, encharcando a área. Ela veio da fonte. O impacto fez com que a água subisse vários metros no ar e voltasse como chuva. Pryne ficou boquiaberta quando as nuvens se separaram, revelando a identidade do invasor. Seus olhos quase saltaram das órbitas quando o Senhor da Guerra ficou visível. Ottar. Pelo curto com cor de ferrugem e orelhas de javali. Ossos sólidos como ferro, com um corpo imponente cheio de músculos. Ele se virou em direção à Amazona, um olhar destemido colado em seu rosto. Pryne Jamil, a última. A voz monótona de Ottar encheu o ar. Os dedos de Pryne tremeram. Parte disso era admiração, mas principalmente medo. Por que você está aqui? O tom de sua voz aumentou quando ela compreendeu a gravidade da situação. A família Freya não esperou que a família Ishtar declarasse guerra. Eles atacaram primeiro. Gotas frias de suor escorreram por suas bochechas gordas. Ela lutou para limpar sua garganta. Isso era inevitável. Brigar com a família Freya significava que eles eventualmente teriam que lidar com Ottar. Portanto, eles já tinham um plano em andamento. Pryne e as berberas de maior nível, impulsionadas por fragmentos da Pedra da Morte, usariam vários tipos de magia anti-status e maldições para torná-lo fisicamente mais fraco. Tentar enfrentar este homem em combate sem fazer isso era o mesmo que suicídio. Elas não tinham chance contra ele em sua força máxima. Mesmo que o aumento de nível lhe desse a força para superar a princesa da espada, a Svallenstein, isso faria pouco para protegê-la contra o rei. Ele não usava armadura e não carregava nenhuma arma, mas ainda assim dominava seus oponentes com sua mera presença. O topo da família Freya. O aventureiro mais forte de horário. A primeira e única cidade labirinto, nível 7. O auge. Hoje a rei Ottar. GG. Seu poder era sufocante. Pryne agarrou o cabo do machado em terror, seu corpo encharcado de suor. Era a mesma sensação de estar na frente de um chefe de andar nos níveis mais profundos da dungeon. Ela sabia que no momento em que mostrasse as costas, estaria tudo acabado. A única opção para nível 5 Pryne Jamil era seguir em frente. Uivando com todas as suas forças, Pryne levou a luta até o inimigo. Erguendo o grande machado de batalha bem alto em sua mão direita, ela decidiu usar toda a sua força para acertar o ombro dele com a arma. Ottar sabia exatamente por que ela recebeu o título de Androctonus, a assassina de homens, enquanto milhares de aventureiros do sexo masculino caíram diante de sua lâmina. A mesma lâmina que estava indo para ele neste exato momento. Mas ele silenciosamente estendeu o braço esquerdo. Ele parou o ataque, agarrando a mão direita de Pryne. Proteção completa. A lâmina de prata do machado não chegou nem perto de sua pele. A mão de Ottar envolveu completamente o punho carnudo de sua oponente. Quanto à força do ataque, uma ligeira curvatura no cotovelo foi suficiente para absorvê-la sem que seus pés se movessem nem um pouco. O ataque de Pryne parou abruptamente. Com os olhos cor de ferrugem se estreitando, Ottar apertou os músculos de sua mão esquerda. Muitos sons de estalo saíram do aperto de Ottar. O cabo da arma quebrou, junto com a maioria dos ossos da mão da Amazona. Seu grito perfurou o ar da noite. Pryne se curvou para trás com dor no momento em que o poderoso homem a soltou. A lâmina do grande machado de batalha atingiu o chão a seus pés com um baque. Ao mesmo tempo, Ottar deu um passo para trás de Pryne. A Amazona estava segurando sua mão desfigurada quando Boaz enganchou o braço dele sob seu ombro e a jogou no chão. O corpo dela caiu e rolou pelas pilhas de pedra na superfície do chão.
A poeira subiu, formando uma pequena nuvem quando ela parou na base da fonte. Contorcendo-se de dor, Pryne teve um vislumbre de seu reflexo na água. Sua pele bronzeada estava coberta com centenas de cortes, a maioria sangrando. Seu rosto, inigualável em todo o mundo, estava coberto de sangue e poeira. Meu lindo rosto. Ela uivou para o céu, os olhos ficando profundamente vermelhos. Seu cabelo molhado estava colado em sua pele. Com a fúria liberada mais uma vez, ela se lançou sobre o altar. Seu alvo, a garganta. Ambas as mãos, intactas ou não, estavam bem abertas e ansiando por espremer a vida dele. Morra! Morra! Mais ladrilhos de pedra quebraram sob seus pés enquanto a amazona corria. Ottar empurrou seu braço esquerdo para o lado. Muito barulho. Então ele dirigiu seu punho diretamente para frente. Gere. Atingindo o meio de seu rosto, o soco de Ottar lançou Pryne em direção ao céu. O grande corpo da amazona se arqueou para fora do jardim e em direção ao solo. Gere. Tomando o impacto da aterrissagem com seu ombro, Pryne rolou até parar no jardim da frente. Apesar de cair mais de 40 andares, sua defesa de nível 5, que era muito mais forte do que a maioria dos monstros da dungeon, a manteve viva. O sangue jorrava de seu nariz quebrado e manchava seu equipamento de vermelho escuro. Pryne agarrou o rosto com a mão boa, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. O guerreiro javali a seguiu. Pulando pelo exterior do palácio, ele saltou algumas vezes antes que seus pés quebrassem o chão de pedra do jardim da frente com o impacto. Pryne ainda estava sentada e tentou desesperadamente se arrastar para trás, mas os dois não estavam sozinhos. De frente, de lado, de todas as direções, 8 figuras unidas. Um homem-gato, um elfo negro e 4 palums apareceram. Olhando para os rostos dos aventureiros que a cercavam, toda a cor foi drenada da pele de Pryne. Vanna Freya, Egn e Egdin, e até mesmo os irmãos Gulliver, Bringar. Toda a vontade de lutar que restava nela desapareceu em um instante com o conhecimento de que os membros mais poderosos da família Freya estavam se aproximando dela por todos os lados. Depois de completar sua missão de incapacitar os aventureiros inimigos, o grupo havia se reunido para enfrentar o membro mais formidável da família Ishtar. Ottar estava bem na frente dela, seu círculo de aliados a impedindo de escapar. Pompem. Apoiando a cabeça com o braço, ela olhou para cada uma das pessoas e começou a implorar por sua vida. O que eu fiz para vocês? Certamente nada que merecesse isso ou. O fato de você ainda estar respirando é pecado o suficiente, veio uma réplica do Homem-Gato, mas Pryne não a ouviu. Eu farei qualquer coisa. Qualquer coisa para quem me poupar. É isso aí. Meu corpo, vou pagar com meu corpo. Eu vou deitar com vocês, então por favor me deixe ir. Veio uma onda de repulsa unificada dos aventureiros de primeira classe. Nenhuma mulher pode rivalizar comigo. Ninguém. Até deusas não conseguem lidar com a minha beleza. E vocês podem fazer o que quiserem comigo. Cada um dos aventureiros de primeira classe a encaravam com olhares mortais, mas Pryne estava concentrada demais em seu discurso para perceber. Ottar estalou o pescoço antes de olhar para a amazona a seus pés. Então, um sorriso sinistro cresceu nos lábios de Pryne quando ela fez sua última oferta. Até Freya parece feia perto de mim. Com isso, o javali ergueu os olhos. Ottar perdeu o controle. Gere. Você manchou o nome da deusa mais sagrada. Uma luz vermelha brilhou em seus olhos enquanto ele rugia com fúria. Além os outros estavam com olhares semelhantes de indignação, cada um fervendo com raiva enquanto as veias latejavam e os músculos se contraíam. Só existe um destino digno para gente como você. Morte, morte, morte. A voz de Ottar cresceu enquanto seus aliados falavam ao seu redor. O rosto de Pryne ficou branco. O anel de aventureiros estava se fechando, passo a passo. Ignorando cada apelo, 8 sombras escuras caíram sobre a grande amazona.
Um grito arrepiante ecoou pelos céus esfumaçados do quarteirão do prazer. Ela não está vindo atrás de mim. Bel se recuperou durante a queda e pousou com segurança no telhado de um bordel de tamanho médio atrás do palácio. Ele olhou para cima em direção ao topo da torre mais alta, se perguntando por que ele não tinha companhia. Bel estava com a espada pronta, pontos de luz ainda piscando em torno de seu corpo. Não houve movimento vindo do ponto mais alto do palácio, então ele lentamente baixou sua arma. Foi quando ele percebeu que estava cercado por uma fumaça negra que saía do quarteirão do prazer. Sua batalha com a aventureira de classe alta o impediu de ver qualquer uma das chamas ou reparar nos resíduos de energia mágica pairando no ar como eletricidade estática. Não é preciso dizer que essa visão era a última coisa que ele esperava ver. Isso poderia explicar por que Pryne abandonou sua perseguição. Ela foi lidar com esta nova ameaça. Nesse caso, Bel pensou consigo mesmo enquanto pulava do telhado. Ele poderia usar esse caos para resgatar Haruhime. Aterrissando no lado de fora da torre principal, ele fixou seus olhos na ponte de pedra. Aproveitando cada centímetro de força e velocidade aumentados por seu status temporário de nível 4, ele saltou de toldo em toldo e usou as pedras que se projetavam do exterior da parede para subir até a ponte que se estendia no 40º andar da torre. Enquanto seus ouvidos registravam os sons da batalha em torno dele, Bel concentrou toda a sua energia em chegar à ponte de pedra o mais rápido possível. O jardim flutuante estava silencioso no momento em que ele chegou. Todas as berberas feridas que estavam caídas no chão se foram. Uma quietude se instalou sob o céu noturno. Até mesmo a luz azul que emanava das pedras tinha se tornado fina e dispersa. Bel deu alguns passos no campo de batalha marcado. Fragmentos carbonizados de pedras estavam espalhados por todo o lugar e grandes áreas do chão desapareceram. O menino abriu caminho entre os escombros até lá estava ela, deitada aos pés do altar, sozinha. Então você está aqui. Uma única guerreira amazona se levantou atrás do altar. O cabelo comprido de Aisha balançou em torno de seus ombros quando ela se virou para encarar Bel. Haruhime estava bem ao lado dela. Inconsciente, posicionada confortavelmente contra o altar de pedra. Era quase como se Aisha estivesse esperando por Bel, sabendo que ele iria retornar. O menino não disse nada, apenas continuou a andar em direção a elas. Colocando sua espada fortemente danificada em posição, ele parou a poucos metros na frente de Aisha e Haruhime. A ponta da lâmina de madeira de Aisha estava enfiada no chão, esticada diretamente para cima. Aisha estava ao lado dela, os braços cruzados na frente do peito enquanto ouvia o decreto de Bel. Eu vou levar Haruhime comigo. Não houve hesitação em sua voz. Aisha estreitou os olhos e ergueu uma sobrancelha. Agora sim. O rosto cheio de convicção, Bel finalmente tinha a aparência de um homem determinado, um herói. Aisha não poderia estar mais feliz. Mas, você sabe, eu não posso simplesmente dizer, vá em frente e deixar você levá-la. Ela curvou os lábios em um sorriso destemido e colocou as mãos nos quadris. Os longos cabelos negros de Aisha tremeram quando ela pisou firmemente no chão. As regras da família devem ser obedecidas, está em nosso sangue, você sabe o que eu quero dizer. O poder da graça divina de um Deus, Ikoru, corria em suas veias. Isso também os impedia de escapar facilmente da vontade de seu Deus. Não importa quanta dor o grupo lhes causou, não importa quantos estranhos tentem ajudá-los, as chances de se libertar com sucesso eram quase nulas. Aisha lembrou Bel desse fato. Bel sabia, mas não havia nada a dizer. Oh sim, nunca tive a chance de perguntar. Por que você foi tão longe? Está apaixonado por ela? Um pouco de humor estava presente em sua voz. Aisha sorriu novamente e esperou pelas próximas palavras de Bel. O olhar do menino caiu no chão, mas ele abriu a boca para falar. Ser prostituta era muito doloroso para a senhorita Haruhime. Então eu decidi ajudá-la. Não sei o que te deu essa ideia, mas ela é uma virgem que não sabe como lidar com um homem. E? Bel piscou algumas vezes, se perguntando se tinha ouvido direito.
Ela sempre desmaiava antes do evento principal. A visão da pele de um homem deixa tonta. Ainda na outra noite, ela caiu sobre o peito de um cliente. Quebrou totalmente o clima e o cara não pagou. Bel tinha a sensação de que sabia exatamente do que ela estava falando. Na noite em que se conheceram, a mesma coisa aconteceu quando ela viu seus músculos, mas ela disse que se entregou muitas vezes, a muitos homens diferentes. Talvez ela tivesse alguns sonhos divertidos depois de desmaiar. Raposa safada. Aisha estava ficando entediada. Bel não conseguiu dizer mais nada enquanto lançava seu olhar na garota inconsciente deitada ao lado do altar. Ou talvez ela tenha passado por tanta coisa que não consegue dizer a diferença entre um sonho e a realidade. Expulsa de sua própria casa e removida à força de sua terra natal. Trazida para uma cidade onde não conhecia ninguém e vendida em um leilão pelo lance mais alto. A vida de Haruhime foi uma série de tragédias, uma após a outra. Tornando-se prostituta contra sua vontade, expondo sua pele sendo tocada. Ela sempre foi oprimida. Perdendo tudo que ela conhecia em um instante, presa em um ciclo de escuridão, Haruhime teria sido consumida pelo desespero. Sua vida era um pesadelo. Sem escapatória, era plausível que ela tivesse esquecido a diferença entre sonho e memória. Mais uma razão para salvá-la. Para ajudar a menina com olhos que ansiavam pelo mundo exterior. Ela vale muito, mesmo como uma prostituta de baixa qualidade. O tom de Aisha mudou mais uma vez conforme a determinação de Bel crescia a cada segundo. Digamos que ela deixe esta família, outros eventualmente descobririam o que ela pode fazer e tentariam o mesmo ritual. Ela está melhor conosco do que com qualquer outro, a maldição de Lady Ishtar fica me dizendo para não deixá-la ir. Então, você sabe. Aisha estalou os dedos da mão enquanto falava. O tempo todo, seus olhos faziam uma pergunta. Você pode protegê-la? Arrancando sua espada do chão com a mão direita, Aisha apontou a ponta da arma diretamente para Bel. Prepare-se. Quando um homem resgata uma mulher, tem que ser pela força. Bel percebeu pelo sorriso de Aisha, ele não tinha escolha. Assim como sua oponente queria, Bel agarrou sua espada com ambas as mãos e assumiu uma postura defensiva. Bel e Aisha se encararam, os sons distantes de gritos flutuando abaixo no quarteirão do prazer. 1 minuto. Aisha disse do nada. Eu não cuidei de Haruhime apenas por aqui, ela esteve no meu grupo de batalha. Eu conheço essa magia como a palma da minha mão. Acredite em mim, você tem apenas 1 minuto. Ela podia dizer apenas olhando para as luzes ao redor do menino. O martelo da fortuna estava prestes a perder o efeito. As luzes foram se apagando uma a uma. Ela tinha visto e experimentado mais vezes do que poderia contar da dungeon. Haruhime pode ter usado toda a sua mente para ativar o aumento de nível em Bel, mas não iria durar por muito mais tempo. Bel olhou em volta para as luzes que banhavam seu corpo. Ataque agora e você vai limpar o chão comigo antes de salvar a menina. Aisha apontou para Haruhime. Bel manteve os olhos fixos em Aisha, mas apenas ergueu a espada para proteger a si mesmo. Seus pés permaneceram firmemente plantados no lugar. Os momentos se passaram em silêncio. Tão idiota, Aisha estreitou os olhos, claramente desconcertada pela moralidade de Bel. A luz ao redor do corpo dele diminuiu ainda mais enquanto os dois se encaravam. O ar estava denso, até mesmo a brisa do vento diminuiu. Um estalo alto veio do pilar de pedra danificado atrás do altar. O último ponto de luz desapareceu no mesmo momento em que um pedaço de pedra caiu no chão e se espatifou. O sino de abertura. Os dois guerreiros avançaram, armas brilhando à luz das estrelas. Mas, eu não tenho nenhum problema com isso. Madeira e metal se chocaram. O sorriso de Aisha refletiu na espada larga. Bel manteve os olhos fixos em sua oponente. Mais ecos perfuraram enquanto a guerreira prostituta e o menino de cabelos brancos trocavam golpes em alta velocidade. Seus corpos se sobrepuseram, as armas se chocaram. Aisha não conseguiu conter sua empolgação enquanto atacava e ria o mais alto possível.
As intermináveis colisões lhe trouxeram uma sensação de alegria que ela não sentia há muito tempo. Isso. É por isso que não consigo ficar longe de homens de verdade. Lâminas pressionadas uma contra a outra, Aisha se inclinou e sorriu de orelha a orelha na frente de Bel. Arrogante, violento, forte. O corpo de Bel, o brilho de Bel, o poder de Bel, ela queria tudo. O êxtase de alegria fez seu corpo inteiro tremer de ansiedade. Só homens de verdade podem fazer o sangue de uma mulher ferver. Aisha gritou enquanto levantava sua arma acima de sua cabeça e a abaixava com uma força tremenda. Bel saiu do caminho e não prestou atenção aos destroços passando por seu rosto enquanto preparava seu próprio contra-ataque. Ela se afastou e Bel correu para persegui-la. Ganhando velocidade, os dois trocaram ainda mais golpes enquanto corriam ao redor do jardim flutuante. Até que finalmente, a euforia de Aisha atingiu o ponto em que seu corpo não podia suportar o calor crescendo dentro dela. Venha, conquistador imprudente. E ela começou a recitar uma magia. Uma pessoa em pânico subiu rapidamente o último lance de escadas. Respirações aceleradas ecoaram dentro do espaço estreito. O ar frio fez contato com seu corpo coberto de suor, chamas distantes iluminando sua silhueta no meio da noite. Uma visão do quarteirão do prazer se abriu abaixo dela enquanto ela corria das consequências de uma batalha épica. Até onde você vai correr, Ishtar? Freya. Os olhos cheios de terror de Ishtar olharam por cima do ombro e viram os fios de cabelo prateado de Freya emergindo da escada leste atrás dela. No momento em que os penetrantes olhos prateados da deusa encontraram os dela, o rancor de Ishtar desapareceu e foi substituído por medo. Seu território em ruínas, sua família inteira espalhada, tudo que ela trabalhou para criar estava sendo destruído por esta divindade extraordinária. Tropeçando em pedaços de pedra, levantando-se, correndo, olhando por cima do ombro e tropeçando novamente, Ishtar repetiu o ciclo várias vezes em uma tentativa desesperada de escapar da ira de Freya. Ela correu em direção a seus aposentos privados, seu último refúgio seguro no ponto mais alto da torre de seu palácio. Não. Ela descobriu uma falha fatal em seu plano. O caminho que a levaria à segurança não estava além de suas árvores e fontes de água. Essa parte do jardim foi completamente destruída. Apenas um penhasco permanecia em seu lugar. Ishtar não tinha como saber que foi Prini que o colocou lá. Ela congelou no lugar, olhando para a queda incrivelmente longa abaixo. Kertap. Freya havia chegado. Assim termina nosso jogo de pega-pega. Já foi suficiente. Virando-se para enfrentar sua perseguidora, Ishtar lutou para controlar o grito de medo escapando de seus pulmões. Havia outra cratera diretamente atrás de Freya na linha de visão de Ishtar. Bel havia criado esta no final de sua luta. Ishtar e Freya ficaram cara a cara, não mais do que 10 passos entre elas. Foi só uma pequena provocação, Freya. Eu não tinha ideia de que você se importava tanto com aquele garoto, e eu não farei isso de novo, eu juro. Nenhuma de suas seguidoras permaneceu dentro do palácio. A equipe de Otar tinha acabado com elas. Sem nenhum de seus peões para protegê-la, Ishtar resolveu pedir perdão. Uma leve brisa soprou entre elas, fazendo os cachos prateados de Freya dançarem em torno de seu sorriso perverso. Ishtar. Suas pequenas travessuras até agora têm sido ridículas, mas isso ultrapassou o limite. Você não será perdoada. Os olhos de Freya não mostraram nenhuma emoção, mas seu sorriso cresceu. Eu vou fazer aquele menino ser mel. Um brilho de raiva passou por suas pupilas prateadas, mas ela continuou sorrindo. Eu não vou perdoar nenhuma mulher que tentar tirar o que é meu por direito. O desejo de Freya de ter a posse exclusiva de Bel foi afirmado. Ishtar estava sem palavras. Era como se ela estivesse se olhando no espelho. O mesmo fogo de ciúme e ódio que queimava dentro de Ishtar, agora olhava para ela na forma da obsessão de Freya por Bel. Estreitando os olhos, os lábios de Freya começaram a se mover mais uma vez. Esta é a sua hora final. O conhecimento de seu destino fez o rosto de Ishtar ficar branco como um fantasma. Conjuração paralela.
Bel não pôde conter sua surpresa quando seus ouvidos captaram a inconfundível melodia do feitiço de ativação entre as constantes colisões de suas lâminas. Guerreiro masculino, soldado forte, herói ganancioso e injusto. Cada palavra era clara, a energia mágica pulsava enquanto os lábios dela se moviam no mesmo ritmo de seus passos. Cortando para frente com sua espada de madeira e a colidindo com a espada de Bel, tudo isso sem perder uma palavra do feitiço de ativação. Aisha estava controlando a batalha. Ataque, movimento, evasão e defesa, nenhum único atributo do estilo de combate dela havia sofrido. Era como se a Tianeira estivesse dando uma performance de rua, com dança e canto para uma audiência. Dominar a complexa e perigosa conjuração paralela era prova de que esta berbera era de fato mais forte do que a Quintus. Prove o seu desejo pelo trono da Imperatriz. Nada bom. Desejando que seus braços se movessem mais rápido, Bel aumentou a pressão sobre Aisha. Embora ele tivesse conseguido cortar a ponta do rabo de cavalo dela, nenhum dos seus ataques atingiram o alvo. Ele não podia nem mesmo forçá-la a ficar na defensiva. Suas longas pernas impediram Bel de se aproximar enquanto ela o levava de volta para o centro do jardim flutuante. Ele a perseguiu o melhor que podia, mas várias horas de corrida por sua vida e combate intenso estavam cobrando seu preço. Satisfaça meu corpo, penetre e mate para mostrar o seu valor. Neste ritmo, cada sílaba do feitiço de ativação fazia outra gota de suor rolar por seu rosto. Ele corria o risco de ser pego em sua magia. Ficando mais desesperado, Bel ergueu a espada e abaixou em um grande arco, apenas para ser parado pelo calcanhar de Aisha. A amazona continuou girando, saltou no ar e acertou Bel no rosto com o mesmo pé. Givá! Bel foi jogado para trás com impacto. Minha lâmina faminta é a Hipólita. Aisha completou seu feitiço quando o espaço entre os dois lutadores foi aberto por alguns segundos vitais. Bel se levantou novamente, os olhos em sua oponente. Nunca tendo visto o feitiço antes, ele não tinha ideia do que estava vindo em sua direção. Ele se moveu para evitar o ataque, quando percebeu onde estava no jardim flutuante. Bem no centro, perto do altar, bem na frente da inconsciente Haruhime. Se ele evitasse o feitiço de Aisha, Haruhime seria atingida diretamente. Seus olhos voltaram para Aisha, sem saber se ela realmente usaria o feitiço, sabendo que Haruhime estava na linha de fogo. Bel se esqueceu de respirar assim que viu a expressão nos olhos dela. Mostre-me que você pode protegê-la. Bel podia sentir em seu olhar. Se você vai levá-la, então prove que pode. Vendo a determinação nos olhos de Aisha, Bel sabia o que precisava fazer. Argonauta. Ele começou o carregamento diante de um ataque que não poderia evitar. Pontos brancos de luz começaram a girar em torno da espada em preparação para parar todo o poder de Aisha. Por favor, eu imploro. Freya deu um passo à frente. Ishtar se moveu o máximo possível para trás e gritou com tudo o que tinha. De olhos bem abertos, Ishtar teve o vislumbre de um buraco criado por Bel em seu jardim, diretamente atrás da outra deusa da beleza. De repente, smack! Uma mão apareceu e segurou a camada externa de pedra. Em seguida, a cabeça do jovem com pele bronzeada que estava gravemente ferido apareceu acima da superfície. Era Tammuz. Apesar de suas feridas ainda sangrando, sem dúvidas infligidas por alguém do grupo de batalha de Otar, o servo fiel havia retornado à sua senhora em seu momento de necessidade. Havia esperança. Ishtar escondeu a alegria em seu coração e tentou desesperadamente ganhar algum tempo para ele. Freya, vou te contar uma coisa interessante. Tammuz estava agora na metade do caminho para o telhado. Aquela criança, Belcranel, é imune ao nosso charme. Você não quer saber o porquê? Os ombros magros de Freya pularam de surpresa. Atrás dela, o pé de Tammuz pousou diretamente em uma laje intacta do chão de pedra. Se isso for verdade, o torna ainda mais atraente. Agora eu quero ainda mais. Os olhos de Freya brilharam, ficando presa em sua própria fantasia por um momento. Enquanto isso, Tammuz prendeu a respiração enquanto rapidamente se esgueirava por trás da deusa. No entanto, não há necessidade de ouvir isso de você.
Freya deu mais um passo à frente. Tammuz escolheu aquele momento para atacar. Eu ganhei. Ishtar gritou para si mesma, um sorriso malicioso nos lábios. Assim que as mãos de Tammuz estavam a 1 segundo do pescoço de Freya, ela calmamente se virou para encará-lo como se soubesse que ele estava lá o tempo todo. O pobre seguidor de Ishtar foi atingido com toda a força pela beleza de Freya. Recebendo tudo de uma vez, Tammuz parou repentinamente. Ishtar observou com horror Freya dar um passo em direção a seu filho e escorregar os dedos por sua bochecha, sorrindo para ele. Tammuz desabou no chão. Com as bochechas coradas e de queixo caído, o humano olhou para a deusa de cabelos prateados com olhos brilhantes e trêmulos. O homem que recebeu todo o amor que Ishtar tinha a oferecer foi encantado por Freya em um piscar de olhos. Você poderia nos dar um pouco de privacidade? Balançando a cabeça repetidamente ao pedido de Freya, Tammuz se pôs de pé e se afastou das duas divindades como se estivesse caminhando sobre uma nuvem. O tempo parou para Ishtar. Seu homem acabara de ser roubado. Aconteceu bem na frente de seus olhos. Ele havia jurado lealdade a ela, ficado maravilhado com sua beleza, e mesmo assim aquela mulher foi capaz de anular seu amor. Tammuz foi encantado ao ponto de se tornar seu servo devoto. Não havia humanidade suficiente deixada dentro dele para ser encantado por outra. Apesar de tudo isso, Freya o roubou. Seu charme foi sobrescrito. Em outras palavras, era uma prova inegável de que a beleza de Freya supera a dela. O orgulho de Ishtar se partiu, desintegrando-se no nada. E sons sussurrados não eram fortes o suficiente para se tornarem palavras. Seus punhos se fecharam, dentes colados uns aos outros. Sua pele bronzeada, seu corpo sedutor e cheio de curvas, todos os traços de seu rosto tremiam com raiva e humilhação. Por quê? Ishtar uivou para Freya, sua pele ficando vermelha. Homens que valorizavam a beleza acima de tudo recorriam a Freya, não a ela. Apenas um momento atrás, ela tinha visto seu próprio charme ser apagado. A outra poderia roubar qualquer um dela. Ambas eram deusas da beleza, então por que isso era possível? Freya deu mais um passo à frente, fazendo Ishtar falar mais uma vez. Você e eu, qual é a diferença? Essência. Uma afirmação clara. Petrificada, Ishtar ficou em silêncio enquanto Freya ria dela em tom de brincadeira. Nada mais faz sentido agora, não é? Um momento de silêncio. Seguido quase imediatamente pelo grito atormentado de uma divindade. Ova. Com a mente em fúria, Ishtar avançou contra Freya com toda a ferocidade de um urso ferido. A imagem que desencadeou o Argonauta, o herói Sendonji. Apesar de sua pequena estatura, o lendário samurai do Extremo Oriente tinha lutado contra uma horda de mais de 1000 ogros para proteger uma menina. Reunindo forças usando um dos heróis favoritos de Haruhime, Bel apoiou a espada em seu ombro. Bem na frente dele, o grito de guerra de Aisha rasgou o ar enquanto ela batia sua enorme espada de madeira no chão de pedra a seus pés. A valente guerreira usou todos os músculos de seu corpo para ativar sua magia. Inferno de Caios. Uma imensa onda de choque carmesim emergiu do local onde a ponta de sua arma perfurava a pedra. Energia mágica derramou por sua espada e seguiu a onda de choque no campo de batalha. O pico de energia cresceu, como a barbatana de um tubarão colossal emergindo da superfície do mar. Com a onda avançando pelo jardim flutuante, a lâmina de energia atingiu Bel. Ele a enfrentou de frente. Tinha dobrado de tamanho quando chegou dentro do alcance de sua espada brilhante. Bel deu um passo à frente e colocou seu corpo inteiro contra a energia. Um carregamento de 5 segundos. Os sinos do Argonauta encheram o ar quando a magia colidiu com sua habilidade. Energia carmesim e luz branca explodiram no ponto de impacto. Flashes de vermelho e branco iluminaram o jardim flutuante sob o céu iluminado pela lua. A carga não foi suficiente. Não havia energia suficiente, nem perto disso. Os pés de Bel foram empurrados para trás pelo ataque carmesim. O calor da energia mágica chamuscou sua pele. Crack!
Várias linhas serpentearam o seu caminho através da lâmina da espada larga. Os olhos de Bel se arregalaram o máximo que podiam, mas ele se recusou a ceder mais terreno. Pensando em Haruhime, ele cerrou os dentes e começou a empurrar. Mikoto confiou a ele sua missão. Ele tinha promessas a cumprir, a determinação de seguir com isso até o fim. E havia o sorriso da menina que ele queria ver. O poder fluiu de volta para seus membros. Seu espírito se inflamou. Seu status ganhou vida. Bel empurrou a espada na lâmina carmesim com todo o corpo. Um flash ofuscante encheu a noite. As duas energias se compensaram, transformando-se em partículas cintilantes enquanto desapareciam. Foi cancelado. Aisha cuspiu de raiva enquanto observava sua magia desaparecer. No entanto, o canto direito de seus lábios estava curvado em um sorriso malicioso. O inferno de Caios se dissipou junto com a energia do Argonauta. Apenas a luz do luar iluminava seu confronto. Ao mesmo tempo, a explosão desencadeou uma rajada de vento e uma fina nuvem de fumaça, através da qual o garoto de cabelos brancos avançou com toda a velocidade que pôde reunir. Com a espada destruída pela energia do Argonauta, Bel a jogou para o lado enquanto diminuía a distância. A visão de um oponente de mãos vazias correndo em sua direção fez o sorriso malicioso de Aisha se transformar em um grande sorriso. Jogando de lado sua própria arma, a amazona firmou os pés no chão. Muito devagar. O preço de se usar o Argonauta. Executar a habilidade exigia uma grande quantidade de energia física e mental. Com sua mente e músculos sobrecarregados ao limite, o corpo do menino estava muito longe de sua melhor condição. Aisha percebeu isso. Ela observou cuidadosamente seus movimentos, incluindo quantidade absurda de suor voando de seu corpo. Ela viu sua chance e se preparou para dar um chute circular. Dentro do alcance. O alcance incrível da perna da amazona permitiu que seu calcanhar atingisse o lado da cabeça de Bel antes que o menino tivesse a chance de se defender. Ela sentiu o impacto, a cabeça dele se abaixando. Seu sorriso se abriu mais, sentindo o cabelo na parte de trás de seu pé, deslizando para baixo. O menino ainda estava avançando. O impulso de Bel o levou para ainda mais perto de Aisha. Ele não tentou se defender. Ao invés disso, ele concentrou toda a sua força restante para atacar. Toda a energia não exaurida pelo Argonauta, toda a energia que restava em cada célula de seu corpo, tudo foi usado neste ataque. Aisha assistiu impotente enquanto o punho de Bel atingia seu estômago exposto. Com os olhos vermelho-rubi brilhando de determinação, o menino colocou tudo o que tinha em um soco. A presa vorpal do coelho branco. O corpo de Aisha dobrou sob a força do golpe em sua barriga. Embora seus pés tenham deixado o chão por um momento, sua defesa era forte o suficiente para resistir ao golpe. Contudo, Bel não havia terminado. Flecha de fogo. Ataque a queima-roupa. O raio de energia mágica surgiu do punho ainda enterrado nos músculos abdominais da amazona. O corpo de Aisha foi lançado em direção ao céu por vários raios e chamas. Bel usou todo o seu estoque de mente para liberar cada grama de poder de fogo que sua magia poderia produzir. A reação desta explosão de energia fez com que seu corpo enfraquecido também fosse lançado ao ar. O rápido giro e ele caiu de pé, deslizando para trás em uma nuvem de poeira. A mão direita do menino estava queimada, a fumaça ainda subia de seu punho cerrado. As marcas irregulares de queimaduras elétricas se projetando no estômago de Aisha eram muito mais severas. Com os olhos arregalados escondidos por sua longa franja, um pequeno sorriso cresceu em seus lábios enquanto ela caía pelo ar. Um cometa fumegante sobre a lua, a amazona pousou de costas e permaneceu em silêncio. Ela havia sido derrotada. O rugido de uma deusa da beleza ecoou pelo céu escuro da noite. Uma súbita rajada de vento varreu seu jardim privado quando Ishtar se lançou sobre Freya, seu rosto distorcido em uma feição imprópria para uma divindade. Quanto a Freya, ela calmamente saiu do caminho com um pequeno giro.
Longas mechas de cabelo prateado e a pele branca e sedosa de sua oponente brilharam diante dos olhos de Ishtar. Seu impulso a levou além de seu alvo como um barco navegando em um rio furioso. O penhasco íngreme atrás de Freya apareceu rapidamente. As pupilas de Ishtar se encolheram quando ela bateu os pés no piso de pedra em uma tentativa desesperada de parar. Uma pequena nuvem de poeira subiu quando ela parou com menos de 1 centímetro de sobra. No entanto, Kertap, Kertap. E os sons de saltos ecoaram atrás dela. Em pânico, ela se virou, apenas para sentir uma mão atingi-la bem no peito. Freya ficou parada, sem emoção nos olhos, e deu um empurrão em Ishtar. Seu salto estava fora da borda. Não havia nada entre ela e o penhasco. Nada para salvá-la. Ishtar esticou o corpo em uma tentativa desesperada de evitar cair no abismo escuro que se espalhava abaixo dela na base de seu palácio. Espere, Freya. Essas palavras foram abruptamente interrompidas. Tapa. A mão de Freya deixou uma marca vermelha na bochecha de Ishtar. Há um apelo silencioso que não foi ouvido. Torcendo o corpo, Ishtar perdeu o equilíbrio e caiu da borda. Freya olhou para o lado e assistiu do topo do palácio enquanto a outra divindade ficava cada vez menor. Ela aproveitou cada momento de olhar no rosto de sua ex-rival antes que ela sumisse de vista. Isso trouxe um sorriso aos seus lábios. Até que finalmente, o estalar de ossos divinos quebrou o silêncio. O poder arcano foi ativado no momento em que um ferimento fatal foi infligido em um corpo imortal. O poder divino de Ishtar ganhou vida na forma da luz mais bonita do que qualquer coisa já vista em Jekai, que violava as regras de seus jogos. Freya assistiu com alegria e estalou os dedos no momento em que a luz de arcano atingiu seus olhos. Um segundo depois, incontáveis orbes brilhantes desceram no local onde Ishtar caiu. Bolom. Uma nova explosão abalou o quarteirão do prazer. Um pilar de luz tomou conta do céu noturno. Uma ponte de luz que sinalizava o retorno de uma deusa para Tenkai. Qualquer divindade que perdesse o jogo nunca mais poderia retornar. Um sorriso cruel apareceu nos lábios de Freya enquanto ela observava sua rival em Jekai encontrar um fim permanente. Espero que você tenha aprendido a não antagonizar seus superiores. De qualquer forma, agora é tarde demais. Com um último sorriso, Freya deu as costas ao pilar de luz. A partida estava finalizada. Com a Isha derrotada, Bel cambaleou em direção a Haruhime e apoiou a parte superior do corpo dela contra seus joelhos. O repentino pilar de luz subiu aos céus bem na frente de seus olhos, acompanhado de um estrondo ensurdecedor. O que é isso? De jeito nenhum, ele pensou consigo mesmo enquanto olhava para a luz celestial em espanto. Uma divindade foi enviada de volta ao céu. O menino nunca tinha visto nada parecido em sua vida. Ele não foi o único a contemplá-lo pela primeira vez. Outros cidadãos de horário olhavam pelas janelas para ver o gigantesco pilar dominando a paisagem. As canções de fadas que foram transmitidas por meio de histórias míticas ou talvez os rugidos de monstros ferozes que abalaram a terra sob seus pés. Essas eram as únicas coisas que poderiam rivalizar com a luz diante dele neste momento. Todos foram gravados em sua memória. A respiração de Bel desacelerou enquanto ele observava o pilar separar as nuvens e continuar para além do céu. Era como se esta nova luz estivesse iluminando o mundo inteiro de uma vez. O tremor que acompanhava o pilar parou de repente. Uma sensação de calma desceu sobre Jekai. Colocando o braço em volta de Haruhime para apoiar seus ombros, Bel se sentou em silêncio por alguns segundos. Sua mente vagou enquanto ele olhava para longe. Repentinamente, um certo ser divino apareceu. Uma deusa. Ela estava de pé no telhado da torre principal. O jardim flutuante não era tão alto quanto a torre, mas Bel podia ver claramente a divindade parada perto da borda. Mesmo à distância, o corpo perfeito da deusa era hipnotizante. Ela tinha uma aura diferente em comparação com a de Ishtar. Sim, uma beleza tranquila que ele poderia olhar até o fim dos tempos, quase mágico. Seu cabelo prateado fluía com a brisa, cintilando como as estrelas no céu noturno.
A deusa se virou para encarar Bel, que havia perdido todo o conceito de tempo enquanto olhava para ela. Foi quando o menino percebeu que ela estava sorrindo para ele. E também, ele sentiu um calafrio. Uma onda gorenta de suor frio desceu por sua espinha. Ele conhecia esse sentimento. Ele havia sentido isso muitas vezes antes. O sentimento de estar sendo visto, um olhar que não escondia nada. O menino estava sem palavras enquanto seus olhos registravam os lábios da divindade se movendo. Embora a voz dela não o alcançasse, o significado do que foi dito tomou conta dele. Eu te amo. Cada uma das sílabas silenciosas ecoou em sua mente. E ela. Bel tinha certeza disso. Cada vez que ele sentia a estranha vibração de um intenso olhar, era ela que estava por trás disso. Com seu coração batendo pesadamente, Bel olhou com fascinação para a deusa que o olhava de cima, quando ela de repente desapareceu. Como se acordasse de um sonho, Bel assumiu o controle de sua respiração e voltou ao presente. Por fim, os olhos da garota em seu abraço começaram a se mover. Suas pupilas verdes apareceram momentos depois e ela olhou para cima na direção do rosto dele. Mestre Cranel. Seus olhos verdes encontraram os olhos vermelho-rubi de Bel. A menina estava acordando lentamente. Bel a observou por um momento antes de juntar os longos cabelos dourados da garota e colocá-los sobre seu braço esquerdo. Ignorando a expressão de surpresa no rosto de Haruhime, o menino colocou sua mão direita atrás de sua cabeça e a puxou para perto de seu peito. As orelhas e cauda de raposa de Haruhime tremeram nervosamente, suas bochechas corando em rosa brilhante. Com o corpo de Haruhime apoiado contra o seu, ambas as mãos de Bel estavam livres. Seus dedos percorreram seu pescoço fino e deslizaram por baixo do colar preto ainda preso a ela. Crick. Ele agarrou ambos os lados do item mágico e o puxou. Snap. Percebendo o que acabara de acontecer, Haruhime cautelosamente levou sua mão até o pescoço em descrença. A maldição que a conteve por anos finalmente foi encerrada. Seus olhos voltaram para o menino. Um olhar para seu rosto cheio de sangue e feridas lhe disseram tudo o que ela precisava saber. Lágrimas inundaram seus olhos, fazendo-os cintilar ao luar. O que você deveria dizer em momentos como este? Apoiando Haruhime com ambos os braços, a mente de Bel começou a trabalhar. Pensando em todos os heróis que a garota gostava, Bel procurou desesperadamente pelas palavras certas. Então, no final, ele encontrou as palavras mais simples para se dizer: eu vim para te salvar. A primeira lágrima rolou pela bochecha de Haruhime, seguida de perto por um sorriso tão radiante quanto uma bela flor desabrochando no sol da manhã. A distância foi embora. Seu verdadeiro sorriso finalmente apareceu. Um olhar para ela e Bel não pôde deixar de fazer o mesmo. Obrigada, meu herói. Essas palavras fizeram as bochechas de Bel ficarem vermelhas. Um sorriso quase infantil cresceu em seus lábios. Bel compartilhou um momento de alegria e felicidade com a pessoa raposa. Bel. Senhor Bel. Os dois se aqueceram no calor um do outro até que a família do menino veio para encontrá-los.